Mateus capítulo 5, versos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos meditar sobre o tema, o grande paradoxo do cristianismo. Meus amados irmãos, é para nós quase incompreensível associar perseguição com felicidade. Humanamente, parecem ser coisas contraditórias e mutuamente exclusivas. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo disse que os perseguidos, por causa da justiça e por causa do seu nome, são detentores da mais elevada e augusta alegria e felicidade. Por que a igreja está sendo perseguida? Por causa da justiça e por causa do nome do Senhor Jesus. Certo aluno perguntou ao reverendo Francisco Leonardo, em Recife: pastor, se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? E sabiamente o pastor respondeu: não, se a igreja for mais fiel, será mais perseguida. Na verdade, a nossa religião deveria custar-nos as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Porque antes da coroa vem a cruz, antes da terra da promessa vem o deserto, antes da glória vem o sofrimento. E o apóstolo Paulo corretamente afirmou: importa-nos entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Notem vocês que o cristão está sendo perseguido por quem ele é. Sabem por que o cristão é perseguido? Não é que o mundo odeia o cristão. O mundo odeia Cristo no cristão. O mundo odeia a justiça de Deus no cristão. E Jesus muito bem nos informa: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo só odeia a igreja na medida em que a igreja está verdadeiramente unida a Cristo, na medida em que ela reflete o caráter de Cristo. E é impressionante que o Senhor Jesus Cristo, bem propositalmente, coloca a bem-aventurança anterior: bem-aventurados os pacificadores. Ao mesmo tempo que o cristão é um pacificador, ele também gera perseguição contra ele mesmo, por causa da sua postura, por causa do seu caráter. Eu chamo a atenção dos irmãos para algumas lições desse texto. A primeira lição desse texto é a natureza da perseguição que a igreja sofre. A natureza da perseguição que a igreja sofre. Se notarem no texto, são dois tipos de perseguição: a perseguição da mão e a perseguição da língua. Notem vocês que o mundo ataca a sua vida e a sua honra. O mundo fere você com armas e o mundo fere você com a língua. O mundo procura destruir a sua vida e o mundo procura destruir a sua dignidade e reputação. Vejamos no verso 10, a perseguição da mão. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os crentes ou os cristãos sempre foram perseguidos. Sempre. Não há paz entre treva e luz. Nunca pode existir paz entre a grande meretriz e a noiva do Cordeiro. Não pode existir paz entre o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz e o Príncipe deste mundo. De tal maneira que sempre que a igreja do Senhor Jesus Cristo andou afinada com ele, ela provocou hostilidade da parte do mundo contra ela. E o apóstolo Paulo diz: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Ele não disse alguns dos que quiserem viver piedosamente. Ele não disse que em algum tempo, mas ele diz: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Depois que Paulo foi apedrejado em Listra, diz a Bíblia que ele volta nas mesmas cidades por onde passara, encorajando os irmãos, consolando os irmãos, confirmando aquelas igrejas. E então ele disse:
através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Depois de ter sido açoitado em Filipos, preso em Filipos, ele escreve uma carta para a igreja de Filipos dizendo: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Prestem atenção nisso. O sofrimento por Cristo é uma graça, e graça é um dom imerecido. Foi por esta razão que quando os apóstolos foram açoitados pelo Sinédrio, eles saíram do Sinédrio exultando de alegria por se considerarem dignos de sofrerem por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda maneira do mundo perseguir a igreja é através da língua. Notem o verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. O mundo não só quer matar aqueles que são seguidores de Cristo, o mundo também quer desferir contra eles golpes mortais através da língua, porque a língua é fogo, a língua é veneno, a língua é uma espada cortante. E esse texto nos informa que a perseguição com relação à língua tem 3 aspectos. Notem vocês aí o verso 11. Primeiro, o texto diz: a injúria, vos injuriarem. O que é a injúria? A palavra injúria na língua original significa jogar algo na cara de alguém, maltratar com palavras vis, com palavras cruéis e escarnecedoras. Foi exatamente a injúria que Jesus Cristo sofreu quando os fariseus, escribas, acusaram Jesus de ser beberrão, de ser filho ilegítimo, de ser um homem possesso e endemoniado, de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. Foi a injúria que os cristãos primitivos sofreram no 1º século, no 2º século, quando chamaram os cristãos de canibais, por reunirem-se ao redor da ceia e partirem o pão e beberem o cálice. Foram acusados de imorais, porque faziam parte de uma festa espiritual chamada festa do ágape. Foram chamados de rebeldes, de traidores, por não se curvarem ao imperador romano e adorá-lo como Deus. Foi injúria que Paulo sofreu, quando em Atenas ele foi chamado de tagarela, e quando em Corinto ele foi chamado de impostor, de falso apóstolo. A segunda maneira que o mundo persegue o cristão é usando a arma da mentira. O verso 11 nos diz isso: e mentindo. A mentira é a arma do diabo, porque a mentira é a alteração da verdade, é a negação da verdade ou a ocultação da verdade. Quantos cristãos foram levados às fogueiras, porque foram tramadas mentiras contra eles, acusações levianas e falsas. Mas diz o texto que também uma das armas do mundo contra os cristãos é falar mal. Veja o verso 11. E mentindo disserem todo mal contra vós. Portanto, não se espantem, não se escandalizem. Se o mundo falar mal de você, se o mundo tentar denegrir sua honra, se o mundo tentar macular seu caráter, se o mundo tentar destruir a sua imagem, certamente isso é inimizade da serpente contra a semente sagrada. Eis então a natureza da perseguição. Vamos ver um segundo ponto nesse texto. Qual é a causa da perseguição? Vimos primeiro a natureza da perseguição. Vejamos em segundo lugar a causa da perseguição. Antes de trabalharmos as causas positivas que estão no texto, nós temos que afirmar que um cristão, diz o apóstolo Pedro, não deveria sofrer como um malfeitor. Nós não estamos de forma nenhuma afirmando que todo tipo de sofrimento que um cristão sofre é incluída nesta bem-aventurança. Pedro diz assim na sua primeira carta, capítulo 4, verso 15: não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Um cristão pode desobedecer a Deus, pode transgredir os mandamentos de Deus e atrair sobre a sua cabeça um sofrimento, uma perseguição que não está incluída aqui nesta bem-aventurança. Um cristão não pode sofrer por ser assassino, por ser malfeitor, por ser ladrão
e nem por ser uma pessoa intrometida onde não é chamada. Pedro diz, ou como quem se intromete em negócios de outrem. É triste, queridos irmãos, quando nós estamos vendo a igreja evangélica sendo motivo de chacota por falta de integridade. E quando a igreja sofre por falta de integridade, este sofrimento não está incluído nessa bem-aventurança. É triste, mas hoje ser crente já não é mais sinônimo de ser íntegro, de ser verdadeiro. Nós muitas vezes produzimos o nosso próprio sofrimento. Segundo lugar, ainda na questão negativa, um cristão não deve sofrer pelas suas próprias ofensas. A Bíblia diz que Davi adulterou com Batseba, ocultou o seu pecado, mandou matar o seu marido de Batseba, e atraiu sobre si terrível sofrimento, bem como sobre sua família. Não está incluído nessa bem-aventurança. O ladrão da cruz disse para o seu companheiro de desdita, nós com justiça estamos sofrendo. Há um sofrimento que não está incluído nesta bem-aventurança. A Bíblia fala de Saul, que cometeu grandes pecados contra Deus, e que se lança na sua própria espada para tirar a sua vida. Há muitas pessoas que sofrem, que se atiram na sua própria espada, por sofrimentos e consequências causadas por eles mesmos. E não está aqui incluído nessa bem-aventurança. Terceiro e último lugar, um cristão não deve sofrer para ganhar notoriedade. É impressionante isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, ainda que eu entregue todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que Paulo está dizendo é que é bem possível que alguém seja capaz dos maiores sacrifícios, até mesmo do martírio, para angariar e granjear fama, mas a motivação estaria errada, e então não estaria incluída aqui nesta bem-aventurança. Vamos olhar, antes de observarmos por que sofrer, quem são esses perseguidos? Volta o seu olhar para os versos 10 e 11, porque dá-nos a impressão que Jesus faz uma distinção no verso 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos, está aqui usando uma linguagem generalizada. Quando ele chega no verso 11, ele diz, bem-aventurados sois. Parece-nos que Jesus agora está limitando o horizonte, o campo, para os apóstolos. Contudo, ambos os versos falam do mesmo grupo. Quem são então esses perseguidos aqui? Quem são esses bem-aventurados aqui? Se você perceber, são exatamente aquelas pessoas descritas dos versos 3 a 9. São os humildes de espírito, são os que choram pelos seus pecados, são aqueles que são mansos, são aqueles que são misericordiosos, são aqueles que têm fome e sede de justiça, são aqueles que são pacificadores. Quando você encarna o caráter de Cristo, então o mundo não pode aceitar você. Então você é um estorvo para os esquemas do mundo, para os projetos do mundo, para os interesses do mundo. E se você notar, os apóstolos vão realmente sofrer isso que Jesus está dizendo aqui. Tiago, irmão de João, foi passado ao fio da espada por Herodes. Pedro, depois de preso 9 meses, foi crucificado de cabeça para baixo. André, seu irmão, também foi crucificado. Amarraram-no apenas numa cruz, para que a sua morte fosse longa e demorada. Paulo foi decapitado por ordem de Nero. João foi banido para a ilha de Pátimos. Mateus, Bartolomeu e Tomé também foram martirizados. Os apóstolos, na linguagem de Paulo, se consideravam o lixo do mundo, a escória de todos. Hoje, nós estamos vivendo um aspecto diferente. Sabem por quê? Porque hoje os crentes querem ser estrelas. Estamos fabricando celebridades tão rápido quanto o mundo. Hoje, na verdade, os crentes gostam de sucesso, das luzes, da ribalta, dos holofotes. Talvez hoje, este mesmo homem que disse, eu me considero, eu sou, como que os apóstolos são, lixo do mundo, escória de todos. Hoje talvez apresentaríamos o apóstolo Paulo desta maneira. Quero vos apresentar, apóstolo Paulo, formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de reis,
maior plantador de igrejas do mundo, maior evangelista do século, homem dado por morto, homem arrebatado até o terceiro céu. Com vocês, apóstolo Paulo. Esta é a maneira como as pessoas querem apresentar os crentes, como heróis, como estrelas, como astros. Mas não foi assim que o apóstolo Paulo se apresentou. Não foi. Se vocês notarem na palavra de Deus, lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, por favor, olhem lá comigo. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Este homem está se apresentando a partir do verso 23 da seguinte maneira: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoites, menos um, fui 3 vezes fastigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Talvez, com esse currículo, nós não quiséssemos receber o apóstolo Paulo como pastor da nossa congregação. Queridos irmãos, vejamos então, quando que sofrer ou ser perseguido deve ser motivo de bem-aventurança. Volte os olhos para o verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça. Notem que contradição. O mundo vai perseguir você não por causa do seu erro, não por causa da sua falha. O mundo não vai perseguir você por causa do seu pecado. Não é isso que Jesus está dizendo. O mundo vai perseguir você exatamente por causa da justiça, que você tem fome e sede dela. O que Jesus está pontuando é que há um conflito entre 2 sistemas de valores irreconciliáveis. É claro que um cristão não deveria sofrer pelos seus erros, e isso não é glória para o cristão e nem motivo de alegria e bem-aventurança. Por exemplo, um aluno que é flagrado colando na prova e o professor lhe dá 0, ele não pode dizer que foi perseguido e se lhe gloriar por isso, eu tinha que ter vergonha disso. Um empregado que é dispensado do seu trabalho por negligência, ele não pode dizer eu estou sendo perseguido, ele deveria ter vergonha disso. Mas quando você pratica justiça, quando você é honesto, quando você é verdadeiro, quando você não transige, quando você não negocia valores, quando você sofre as consequências da sua integridade, quando lhe manda mentir, você diz, mentira, eu não minto. Quando lhe manda fazer coisas que vão de encontro à sua consciência, iluminada pela verdade, diz, eu prefiro perder o meu emprego do que mentir, do que transigir, do que burlar. E então, se você é mandado embora, você diz, louvado seja Deus. Aí você está incluído nesta bem-aventurança. Se você for rejeitado pelo grupo, por não fazer parte do grupo, por não rezar na cartilha do grupo, por não andar de acordo com os passos do grupo, e você for hostilizado e abandonado e rejeitado e criticado, você é um bem-aventurado, por causa da justiça. Mas diz o texto, uma segunda razão porque um crente, se perseguido, deve ficar feliz porque ele é bem-aventurado, está no versículo 11 agora. Notem vocês, bem-aventurados sois, quando por minha causa, preste atenção nisso, vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Eu disse antes, vou repetir agora, o que o mundo odeia, não é apenas a nós, o que o mundo hostiliza é Cristo em nós, é a presença de Cristo na igreja, é que o mundo odeia. Agora, notem vocês que o mundo odiou a Jesus e levou Jesus à cruz, porque o mundo não podia tolerar a doutrina de Cristo e a ética de Cristo. Por isso eu concordo plenamente com o Dr. Francisco Leonardo. Se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Este relacionamento amistoso, amigável, pacífico entre o mundo e a igreja é altamente preocupante e comprometedor.
No momento em que a igreja parece fazer relações públicas com o mundo, no momento em que a igreja parece destruir a cerca que a separa do mundo, na medida em que a igreja tenta dar os braços ao mundo e até imitar o mundo para conquistar o mundo, nós estamos em grave perigo. Agora preste atenção, muitas vezes o braço que vai acionar a perseguição é o braço da religião apóstata. A religião apóstata será o braço do anticristo. Jesus sofreu muito mais pelos religiosos da sua época do que por autoridades políticas. Sofreu muito mais nas mãos dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos sacerdotes. Prestem atenção nisso, quando a igreja verdadeira se posicionar em lealdade e fidelidade ao seu Senhor, a falsa igreja vai se levantar para nos perseguir. E eu queria fazer uma breve retrospectiva dessa perseguição. Os cristãos foram perseguidos, como Jesus disse. Foram expulsos de Jerusalém. Foram espalhados pelo mundo na diáspora. Perderam seus bens, suas propriedades, suas casas. Foram enxotadas de suas cidades. Nero iniciou uma sangrenta perseguição, onde cristãos eram jogados aos leões, onde eles eram queimados nas fogueiras, onde os crentes eram untados com resina e depois incendiados vivos para iluminar os jardins de Roma. Alguns crentes eram enrolados em peles de animais para que os cães de caça os mordessem e os devorassem. Os cristãos primitivos eram torturados, esfolados, chumbo fundido era derramado sobre eles. Placas de latão em brasa eram fixadas nas partes mais frágeis do corpo. Partes do corpo eram cortadas e assadas diante de seus olhos. Os cristãos foram implacavelmente perseguidos. Chegou um tempo em que Roma ficou preocupada com a unidade do império. E entenderam que a única maneira de ter todos os súditos do império unidos na fidelidade ao império era a adoração a deusa Roma. Roma foi endeusada, templos foram levantados, até que o imperador tornou-se a personificação de Roma, e altares foram levantados, e templos foram levantados à adoração dos imperadores, e baixa-se um decreto. Todo súdito precisa adorar a César, e queimar incenso a César, e dizer que César é Senhor. E os cristãos, por não fazerem isso, foram perseguidos. Foram trancados em pedreiras, foram jogados aos leões, foram pisoteados por touros, foram devorados por cães, foram queimados vivos, foram torturados até a morte. Mas, queridos irmãos, esses cristãos considerados revolucionários, traidores ilegais, foram presos, torturados e mortos, e estavam debaixo desta bem-aventurança do Senhor Jesus Cristo. Não foi diferente depois. Veio a Inquisição. Quantos foram mortos? Jan Hus foi levado à fogueira. Jerônimo Savonarola foi levado à fogueira. John Wycliffe foi preso. William Tyndale foi esquartejado. Catarina de Médicis na França, na famigerada noite de 24 de agosto de 1779, levou milhares de cristãos à morte, à fogueira. Maria Tudor, em 1553, queimou na estaca os sacerdotes, queimou na estaca os líderes da reforma na Inglaterra e patrocinou uma carnificina. Depois disto, nós vimos o braço do comunismo ateu, levando a maioria de crentes de toda a história da humanidade ao martírio. O nazismo nacionalista, o comunismo, os países islâmicos. Em todo o mundo ainda a igreja é perseguida. No exato momento que nós estamos reunidos aqui, existem irmãos nossos presos, torturados, com escassez de pão, por causa da sua fé. O Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados sois vós. Vou olhar o terceiro ponto desta mensagem. A forma como devemos enfrentar essa perseguição. Prestem atenção. Jesus disse: regozijai-vos e exultai com profunda alegria. Não parece isso extremamente contraditório? Você pode conceber isso? E essa palavra alegria aqui é a palavra mais forte da língua grega para alegria. Essa palavra significa pular, gritar de alegria. Você pode entender a reação dos apóstolos saindo depois de serem açoitados, pulando de alegria,
por se considerarem dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Mas como deveríamos enfrentar essa situação? Não com vingança, como um incrédulo, não com mau humor, como uma criança embirrada, nem ficar lambendo a nossa própria ferida, cheios de autopiedade. Não devemos encarar isso negando a nossa dor como estoico, nem muito menos gostando de sofrer como um masoquista. Mas diz o Senhor Jesus, você deve enfrentar isso com exultação, com alegria indizível, cheia de glória. Isso não significa que o cristão está se alegrando no sofrimento em si. Ele está se alegrando pelo significado do sofrimento, pelos resultados do sofrimento, pelas recompensas do sofrimento. De que maneira ele deve enfrentar? Ele deve enfrentar esta situação com paciência triunfadora, como os profetas enfrentaram. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Leia a Bíblia. E os profetas nunca revidaram. Eles foram feridos, eles foram presos, eles foram açoitados, eles foram torturados, eles foram mortos. Mas eles nunca revidaram, eles nunca se vingaram, eles nunca odiaram, eles nunca retrucaram, eles nunca retribuíram. Diz o Senhor, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Terceira maneira, com profundo discernimento espiritual. Sabem por quê, irmãos? A perseguição revela a sinceridade de um cristão. Jesus disse que aqueles que são como a semente jogada no meio do espinheiro, são tantas preocupações, os espinhos, as lutas, aí sufoca a semente. O hipócrita não consegue navegar em mares bravios. O hipócrita pode ir com Cristo ao monte das oliveiras, mas ele jamais irá com Cristo ao monte do Calvário. O hipócrita é empolgado com Deus quando tudo lhe vai bem, quando o problema chega, quando a provação chega, quando a dor chega, quando as dificuldades aparecem, ele se aborrece com Deus, ele se afasta de Deus. Mas o verdadeiro cristão, ele carrega Cristo no seu coração e a cruz de Cristo no seu ombro. Ele abraçou o preço do discipulado. E eu termino com o último ponto. Vamos ver o que Jesus nos fala sobre agora a recompensa dessa perseguição. Jesus nos fala de 4 coisas dessa recompensa. Primeiro delas, uma alegria ou uma felicidade superlativa. Ele diz, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados aqueles que são injuriados. A palavra bem-aventurado é uma palavra só na língua grega. E essa palavra significa felicidade plena, felicidade copiosa, superlativa e eterna. Essa palavra bem-aventurado significa que essa felicidade não é circunstancial. Ela não depende do que acontece à sua volta. Esta alegria vem do alto. Ela está dentro de nós. Ela não é humana, ela é divina. Por isso Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações. Jesus parabeniza aqueles a quem o mundo rejeita e despreza. E diz, vocês são bem-aventurados. Quando você está sendo perseguido por causa da justiça, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, você vai ter oportunidade de demonstrar sua lealdade a Cristo. Como Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, foi preso em Esmirna. Levaram-no às autoridades, e as autoridades disseram para ele, Policarpo, nega o seu Jesus, adora César, e nós te soltaremos. Blasfema contra o nome de Cristo, e nós te soltaremos. E Policarpo respondeu, há 86 anos eu sirvo a Jesus, ele nunca me fez mal, como agora blasfemaria eu contra o meu rei, que deu a sua vida por mim e me deu a vida eterna? Mais do que isso, quando você sofre por amor a Cristo, por amor a justiça, você abre e prepara caminho de bênção para outras pessoas. Irmãos, muitas das conquistas que nós temos hoje, é porque irmãos nossos que nos precederam, selaram com o seu sangue grandes batalhas. Grandes batalhas. Quantos irmãos nossos sofreram, por exemplo, contra a questão da escravidão? Martin Luther King foi um mártir da questão do racismo no seu país. Hoje, pela graça de Deus,
Nós colhemos os benditos frutos daqueles que tombaram no campo como mártir em defesa de uma causa. Então, quando você sofre pela justiça e por amor a Jesus, você está legando um tempo melhor para os pósteros. O segundo benefício, a segunda recompensa, está no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa e termina o seu sermão das bem-aventuranças prometendo a mesma coisa. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você pode perder a sua casa, você pode perder os seus bens, você pode perder a sua família, você pode perder a sua vida, mas você ganha o reino dos céus. Ninguém pode tomar de você o reino dos céus. Um cristão primitivo foi preso. Crisóstomo, não o Crisóstomo do século IV e V. O imperador disse para ele: se você não negar o seu Deus, nós vamos banir você da sua cidade, da sua terra. E Crisóstomo respondeu: você não pode fazer isso, majestade, porque todo o universo é a casa do meu pai. Mas se você então não negar a Cristo, nós vamos matá-lo. Ele disse: vocês não vão conseguir, porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Se você não negar a Cristo, nós saquearemos os seus bens. Vocês não vão poder, porque o meu tesouro está no céu. Se você não negar a Cristo, você será completamente abandonado à solidão e não terá mais nenhum amigo. E diz: vocês não vão conseguir, porque o meu amigo mais importante está no céu, e ele prometeu nunca me abandonar, nunca me deixar todos os dias da minha vida. Podem te tomar tudo, mas não podem tomar a você a herança do reino dos céus. A terceira recompensa, queridos irmãos, terceira recompensa é a certeza de que o nosso tesouro não está aqui, está no céu. Veja o verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Irmãos, isso nos ajuda a entender uma coisa: nós não ficarmos com expectativas românticas e nem frustrados se nós não formos recompensados aqui. Você lê às vezes de alguns cristãos que sofreram e foram torturados até a morte. E numa perspectiva humanista, cristianismo seria algo terrível, que não valeria a pena abraçar. Porque aquela pessoa que devotou a sua vida a uma causa nobilíssima, neste mundo só colheu afrontas, açoites, perseguições, espólio dos bens e a própria morte. Mas o Senhor Jesus disse: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, não na terra, mas é grande o vosso galardão nos céus. Louvado seja o Senhor. Finalmente, a última recompensa é que quando você é perseguido por causa da justiça e por causa do nome de Jesus Cristo, você se torna seguidor de uma bendita estirpe. O verso 12 nos informa: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Lembre disso. Quando você estiver sendo perseguido por causa da justiça e por causa do nome de Jesus, que você está fazendo parte de um time bendito. Você está fazendo parte de uma agremiação gloriosa. Você está fazendo parte de alguém que andou com Deus, de uma estirpe maravilhosa, os profetas de Deus. Lembre disso, para que você possa entender o seguinte: ao ser perseguido por causa da justiça e por causa do nome de Cristo, significa que você verdadeiramente é uma pessoa salva. Você verdadeiramente está sendo herdeiro de uma herança maravilhosa daqueles que mais andaram com Deus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Queridos irmãos, eu quero concluir então com algumas considerações práticas. Se o ímpio é capaz de sofrer por causa de coisas banais, de coisas terrenas, de coisas passageiras, se o ímpio é capaz de sofrer pelo seu próprio pecado, não deveríamos nós sofrer pelo nosso Redentor? Aquele que nos deu a vida? Pergunto, não seria verdadeiramente uma honra sofrer pelo Senhor Jesus? Terceiro, considere você que Cristo, seu Senhor, sofreu por você. Se você é pobre, também Cristo foi pobre. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Se você está cercado de inimigos, também Cristo esteve. A Bíblia diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel.
as autoridades políticas, as autoridades religiosas, os gentios e os israelitas se juntaram contra ele. Você tem sido traído pelos seus amigos? Jesus Cristo também foi. Judas Iscariotes o traiu com um beijo. Você tem sido acusado injustamente? Também Cristo foi. Acusaram-no de se insurgir contra a lei, contra o templo, contra César. Acusaram-no de ser endemoniado. Você tem sido ultrajado com escárnio? Também Cristo foi. Agora entenda uma coisa, que o seu sofrimento agora é passageiro e é leve, se comparado com a recompensa eterna. Porque a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós eterno peso de glória. E mais, e mais. Não importa o tamanho do problema, o tamanho da dor, o tamanho da perseguição, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai e exultai, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva sua fronte, por favor, vamos orar. O Senhor Jesus Cristo nos disse: no mundo tereis aflições. O mundo me odiou e também há de odiar a vós, por minha causa. Aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, esse será perseguido. Porque importa-nos entrar no reino de Deus por muitas tribulações. Deus nos deu a graça de não apenas crermos em Cristo, mas de padecermos por Cristo. Mas irmão, não padeça pelo seu próprio pecado. Não há bem-aventurança nisso. Não há frutos doces a serem colhidos da prática do mal. Mas se você pratica justiça, se é por causa do Senhor Jesus Cristo que você está enfrentando oposição, perseguição e lutas, glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso. Porque haverá um dia em que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Haverá um dia em que você estará entrando no reino dos céus. Haverá um dia em que o próprio Senhor da glória vai chamar você e vai dizer: vem, meu filho, entre agora na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Haverá um dia em que não haverá mais dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas terão passado. Hoje, aquele que deu a sua vida por você, encoraja você a enfrentar a perseguição, a injúria, a mentira e o mal falatório, com alegria, com exultação, dizendo: você é um bem-aventurado. Deus querido, em nome de Jesus, aplica a tua palavra no nosso coração e dá-nos ânimo, e dá-nos força, e dá-nos alento, ó Deus, para sermos vencedores, firmes, resolutos, neste campo de batalha. Se preciso for, Deus, que selemos o nosso testemunho com o nosso próprio sangue, porque os vencedores hão de vencer pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja o teu nome, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.